Boa tarde. Você que nos acompanha diretamente dos estúdios aqui da TV Osasco, mais um programa PM e a Comunidade. E hoje temos a grata satisfação de receber, neste que é o 61º programa, o Coronel Glauco Carvalho. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui e cumprimento todas as pessoas que estão nos assistindo. E me acompanha neste programa o Tenente Farina, que é o nosso chefe do setor de comunicação social do Comando de Policiamento de Área Metropolitana Oeste. Boa tarde, Farina. Boa tarde, comandante. Satisfação estar aqui com o senhor novamente. Isso. E o Farina, que acabou de terminar o curso de Media Training, é um oficial que está se preparando aí para o exercício cada vez mais árduo na área de comunicação social, das atividades da polícia, não é isso, Farina? Isso. O que você aprendeu no curso? O curso foi muito bom, inclusive o nosso professor esteve aqui, o professor Carrijo. Fizemos até uns treinamentos de voz, né, antes de começar toda a apresentação ou alguma explanação a respeito da instituição. E eu acho isso muito importante, porque a comunicação ela deve ser vista de uma forma estratégica e não apenas simplória, como era visto anteriormente, né? É através da comunicação que nós conseguimos informar para a sociedade, para a comunidade, o bom trabalho que os policiais todos os dias estão servindo à sociedade. E o que não falta é bom trabalho, né, Glauco? Os nossos resultados, eles são assim maravilhosos, o que mostra a importância que a Polícia Militar tem para a sociedade paulista, tem para a sociedade paulistana, tem aqui para a região de Osasco. Você estava acabando de me falar da instalação de um novo posto de policiamento comunitário, o que é um avanço para a região. Parabéns a você, ao seu comando, parabéns à região que tem você como comandante. E isso mostra como a Polícia Militar é dinâmica, como ela se adequa aos diferentes desafios e demandas da própria sociedade. E para você que nos assiste e queira encaminhar suas dúvidas, suas sugestões, pelo WhatsApp, o número é o 11 981 420 208. Coronel Glauco, diga para os nossos telespectadores um pouco da sua trajetória. Você ingressou na corporação com quantos anos? Eu ingressei na corporação com 14 anos, pode parecer um pouco estranho, mas lá nos anos 80 nós fazíamos o colegial no interior da academia. Nós podíamos prestar o vestibular e fazer o colegial dentro da academia, que era o curso preparatório para a formação de oficiais. Eu ingressei em 81, saí no ano de 1985. Nesse período, nos anos 80, nós ainda fazíamos um estágio no interior. Eu fui servir em Jundiaí, era uma política do comando para que os jovens oficiais passassem uma fase intermediária entre o difícil trabalho na cidade de São Paulo e um trabalho um pouco mais tranquilo, que é o interior do estado. Então eu fui para Jundiaí, permaneci por 11 meses em Jundiaí, retornei para São Paulo, fui servir na região central de São Paulo, o 7º Batalhão, e logo depois, alguns meses depois de estar servindo na região central, eu fui para o Estado-Maior da Polícia Militar, onde aí eu passei um longo período da minha vida e da minha carreira. E dentre essa tua experiência, né, você comentou da diferença entre a vida nas cidades do interior e dos grandes conglomerados. Isso ao longo do tempo foi mudando também, né? Mas eu confesso a você que eu sou favorável a essa política. Não é fácil para um jovem oficial. Nós saímos com 19, 20, 21 anos, eu particularmente saí com 19 anos. Você sair com uma idade muito jovem, relativamente inexperiente sob o ponto de vista profissional, e trabalhar numa cidade que tem as peculiaridades, as características da cidade de São Paulo. Então, essa era uma política adequada, que eu reputo que deveria retornar. Parece que ela está retornando aos poucos, porque as gerações que passaram por isso, hoje estão no comando. As gerações que naquela época eram tenentes, aspirantes, hoje são os coronéis no comando da Polícia Militar. E eles viram, assim como eu, a importância de você ter uma fase intermediária. De adaptação. De adaptação, porque o interior você tem menos crimes, a proximidade da Polícia Militar com a comunidade é muito maior no interior. Eu tenho a impressão que aqui em Osasco vocês tenham essa proximidade.
por uma característica como a cidade de São Paulo, de altos indicadores criminais. Você, na realidade, é um anônimo dentro da sociedade. Então, você sai de uma área em que você tem proximidade com a comunidade, em que os indicadores de violência e de crime são menores, para depois vir para essa realidade mais dura que é a cidade de São Paulo. Você concorda com o Coronel Glauco, Farina? Então, comandante, a nossa turma foi diferente. Nós tivemos as vagas escolhidas na capital e Grande São Paulo, né? Então, nós não fomos para o interior. De certa forma, o que nos moldou também tem a ver com essas dificuldades, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um impacto menor, se nós partimos do interior para a capital ou para a Grande São Paulo, a partir do momento que nós fomos inseridos direto na Grande São Paulo, com um índice criminal elevado, que foi o caso de Osasco, né, toda essa região, nós tivemos que aprender na dificuldade. Ou seja, acelera o processo de adaptação. Acelerou. Só que em alguns momentos, por ser policial, nós temos que ter a decisão já com maturidade. E aí, alguns pontos negativos, que a gente teve alguns oficiais que não tiveram êxito em saber esse tempo. Então, algumas pessoas da minha turma tiveram dificuldade, sofreram algumas penalidades aí, em procedimentos, etc. Agora, é verdade que existe uma proximidade maior da polícia militar com a comunidade, não Isso é sem dúvida. E nós percebemos aqui nos 15 municípios da nossa área de atuação, em que a relação do policial, o soldado, o cabo, o sargento, o oficial, de uma forma geral, sim, ele tem uma relação muito mais próxima das pessoas. E é isso que a gente tem que buscar, né? Aliás, é a estratégia e a filosofia da Polícia Militar de polícia comunitária. Agora, Viana, só complementando um pouco o que você está falando, o processo de maturidade, ele tem um time, ele tem um tempo. Eu acho muito prematuro você trazer um jovem oficial, muitas vezes inocente, muitas vezes imaturo, para trabalhar diretamente numa realidade dura, como é a realidade das grandes metrópoles, e São Paulo é um exemplo típico. É um desafio. É um desafio e muitas vezes esse jovem oficial paga um preço muito alto por isso, porque ele não tem a experiência adequada, ele muitas vezes entra em situação de desespero em algumas circunstâncias, ele tem que lidar com um efetivo que muitas vezes é muito mais experiente com ele do que ele. Então, eu tenho a impressão que esse período em que você passa no interior, antes de vir para a cidade grande, é um período muito salutar e saudável na vida do jovem oficial. O Coronel Glauco também é um professor, né, um acadêmico, é professor dos nossos cursos de aperfeiçoamento de oficiais, do nosso curso superior de polícia. E para você que não conhece, o nosso curso de aperfeiçoamento de oficiais equivale a um mestrado, não é? E o curso superior de polícia equivale ao doutorado profissional, e que habilita o oficial ao exercício dos diversos postos e funções na carreira. Coronel Glauco, como é ser um professor de uma área tão atual como é a área de ciência política? Na realidade, eu fiz Direito antes de vir para a ciência política. Eu cursei Direito na Universidade de São Paulo, num período pré-constituinte. Você deve se lembrar que lá em meados dos anos 80, houve a instauração da Comissão Afonso Arinos. E pela Comissão Afonso Arinos, as polícias militares deixariam de existir. E, na realidade, eu já estava matriculado no curso de Ciências Sociais. Na realidade, a minha grande vocação foram as Ciências Humanas. Mas quando começou aquela conversa, aqueles vão acabar as PMs, e eu falei, eu tenho que fazer uma faculdade de Direito. E eu acabei trancando a matrícula nas Ciências Sociais e fui cursar Direito. Mas a minha vocação sempre foi para as Ciências Sociais. Nesse ínterim, após ter terminado a faculdade de Direito, eu fui convidado para ser assessor parlamentar em Brasília pelas polícias militares e para trabalhar na Inspetoria Geral das Polícias Militares, que, para quem não sabe, é um órgão do Exército que controla o armamento, a munição e um pouco do efetivo das polícias militares. A inspetoria existe ainda hoje? Ainda existe, ela não tem a mesma força que ela tinha 30 anos atrás.
Na realidade, as pessoas não sabem, mas a origem da inspetoria da EGPM é de 1917. Lá na República Velha, foi o primeiro momento em que o Exército quis controlar as forças públicas estaduais. Nós vamos continuar falando sobre este assunto no próximo bloco, né? Sobre a história, a trajetória do Coronel Glauco Carvalho, que inclusive concorreu agora no último pleito como candidato a vereador na cidade de São Paulo. O programa PM a Comunidade volta já. E nós falávamos aqui, antes de terminar o primeiro bloco, sobre a trajetória do Coronel Glauco Carvalho, e ele como professor das nossas academias aqui da Polícia Militar, tem uma trajetória muito ligada, né, às nossas origens e às nossas ligações, inclusive com o Exército. Não é, Glauco? E eu fui trabalhar em Brasília, na IGPM, esse órgão do Exército, e lá eu comecei, em Brasília, comecei a cursar Ciência Política ainda na graduação. Eu fiz 2 anos de graduação em Ciência Política, iniciei o mestrado na Universidade de Brasília, mas eu decidi voltar para São Paulo e prestei todos os concursos novamente, aí eu iniciei o mestrado em Ciência Política em 1997. E aí eu cursei o mestrado em Ciência Política, cursei o doutorado em Ciência Política. Pela USP? Pela USP, e trabalhei essencialmente com a força pública. Eu trabalhei num primeiro momento com a Primeira República, como a força pública foi um instrumento político na política dos governadores, como ela serviu de sustentação para os governadores do estado de São Paulo. E no doutorado eu trabalhei com essa fase de transição entre um exército, que era a força pública, tanto que o Dalmo de Abreu Dallari, que é um professor, um jurista, tem um livro que as pessoas não conhecem, a maior parte das pessoas, chama-se O Pequeno Exército Paulista, que é sobre a força pública de São Paulo. E no doutorado eu trabalhei com essa fase entre sair de ser um exército e se tornar realmente uma polícia. E as lutas que ocorreram dentro da força pública entre aqueles que queriam continuar sendo um exército e aqueles que falavam, olha, nós temos que mudar o nosso rumo, nós somos policiais, no Brasil não há mais espaço para existir um exército estadual. E isso eu trabalhei no doutorado. E essa é mais ou menos a minha formação acadêmica. E hoje o conceito, né, do nosso mundo contemporâneo, especialmente da Polícia Militar, é uma polícia de proteção, né, da dignidade da pessoa humana. O que é isto? A proteção à dignidade da pessoa humana? Esse foi quem talvez tenha dado grande força, né, a esse período. Eu tenho a impressão que foram 2 pessoas. O seu pai, né, para quem está nos assistindo, o pai do Coronel Viana foi um grande comandante-geral. Ele foi comandante-geral da Polícia Militar num período extremamente difícil, quando nós saímos do regime militar, e ele fez essa transição, e eu digo que toda transição sempre é muito complexa, é muito difícil, porque você tem pessoas no poder que estavam ligadas ao antigo regime, e você tem novos políticos, novas pessoas ascendendo, ligadas a uma nova estrutura político-ideológica. E isso o Coronel Glauco fala de um período da redemocratização do país, entre o término do governo militar e a assunção dos civis, no caso, especificamente aqui do governo de São Paulo, saída do governador Paulo Maluf, e a entrada do governador André Franco Montoro. E o seu pai foi comandante-geral exatamente nesse período, que vai de 83 até 85, 86. E eu me lembro que seu pai deu os primeiros insights do que é essa polícia de proximidade que nós chamamos hoje. É um termo muito próprio da Europa continental. Portugal e Espanha usam muito a terminologia polícia de proximidade. E depois o coronel Carlos Alberto de Camargo, que assumiu o comando da PM num período muito, muito difícil, que foi o período pós aquele grande evento que ocorreu da favela naval. E o que eu entendo por isso? É exatamente o policial como um protetor do cidadão.
Não o policial como um instrumento de agressividade, um instrumento de proteção do Estado, mas um instrumento de proteção da própria sociedade, do próprio cidadão. Isso que o Coronel Glauco está falando é uma coisa realmente muito importante e atual, porque ainda ontem nós vimos no programa no Fantástico, né, uma grave denúncia de policiais militares envolvidos em esquemas de homicídios, não é? Na verdade, ou justiceiros pelas próprias mãos, ou chamados matadores de aluguel, o que quer que seja. E é importante ressaltar, você que nos assiste, primeiro, que a Corregedoria da Polícia Militar é uma corregedoria forte e que a própria Polícia Militar não é conivente com nenhum desvio de conduta. Então, logo nós tenhamos condições, né, conhecimento do fato, com propriedade, a polícia toma atitude, inclusive, através da nossa corregedoria, com a prisão dos próprios policiais. Prisões preventivas, não é? Até que os fatos devidamente sejam esclarecidos, sejam passíveis, né, de uma denúncia pelo Ministério Público. E é importante ressaltar, Viana, que nesse caso específico, a iniciativa partiu da própria instituição, da própria Polícia Militar. Nós não esperamos outras instituições, outros órgãos, outros organismos nos informarem, nós estamos tomando tais e tais providências. Não, nós cortamos na própria carne. Isso é importante o cidadão saber, que nós não somos coniventes com a transgressão. E quando alguém tiver alguma notícia concreta, ou tiver alguma prova, seja por uma filmagem, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular, não é isso, Farina? Então, se tiver uma imagem, alguma coisa assim, que entre em contato com a nossa corregedoria, não é? Para que efetivamente isso possa chegar às pessoas que vão tomar uma atitude concreta. E toda denúncia, ela é passível de apuração. Agora, é importante a você que nos assiste saber também que as pessoas não podem fazer uma falsa denunciação de crime, não é? Que isso também é crime. E um crime grave, porque você reputa um fato para uma pessoa que às vezes é absolutamente inocente. É uma injustiça, é uma falta de valor, de ética das pessoas atribuírem um crime a alguém que ela não praticou. Agora, Coronel Glauco, conte para nós e também para as pessoas que nos assistem, como foi a sua experiência de concorrer ao pleito aí a vereador pela cidade de São Paulo? Deve ter sido para um homem, não é, que tem uma vida talhada no serviço público, e com especialização na área de ciência política, um grande desafio. É uma experiência inusitada, eu diria. Porque eu estudo a política já há cerca de 20 anos. E uma coisa é você estudar a política, outra coisa é você participar da política. São coisas completamente distintas e às vezes díspares. Agora, foi uma experiência fantástica porque você ouve o cidadão. Você entende as necessidades de quem está lá nos rincões mais longínquos da cidade de São Paulo. E eu estive, por exemplo, na Avenida Sapopemba, 30.550. Eu jamais imaginaria que São Paulo tivesse uma avenida com 30 quilômetros. E São Paulo tem isso. E eu ouvi o policial e uma senhora lá na Avenida Sapopemba, 30.550. Então, essa experiência de você entender o que as pessoas estão sentindo é uma experiência muito interessante. E o que me chamou mais a atenção? As pessoas estão cansadas da política. As pessoas estão muitas vezes querendo deixar a política de lado. Inclusive, você concorreu por um partido que tem o nome de Partido Novo, é isso? O Partido Novo é um partido recém-criado, é um partido de ideologia liberal e é um partido que entende que nós não devemos ter um Estado megalomaníaco, nós não devemos ter um Estado superpoderoso, que o Estado tem que estar restrito àquelas áreas que lhe são essenciais, porque o Estado é custoso, o Estado custa imposto. As pessoas não entendem, mas para você manter o Estado, você tem que recolher impostos. E a filosofia, a ideologia que segue o Partido Novo é exatamente uma ideologia de você ter uma máquina enxuta para você prestigiar e privilegiar aquilo que é da essência do Estado e que traz benefícios para o cidadão. Justiça, segurança, saúde e educação.
E outra coisa, quantos votos você obteve no pleito? Eu tive aproximadamente 7.000 votos. Ou seja, por uma primeira vez que se concorre, pode-se dizer que foi exitosa a campanha. Sim, eu iniciei a minha campanha em abril, porque nunca me imaginei fazendo uma campanha, nunca me imaginei saindo candidato. Na realidade, foram pessoas do Vem Pra Rua, os líderes do Vem Pra Rua. Que é um movimento social, suprapartidário, que não se envolve com política partidária, que entende que deve haver uma renovação na política nacional. E é uma grande verdade. Nós precisamos mudar a forma de fazer política nesse país. O político não pode fazer uma política para se beneficiar, mas tem que fazer uma política para beneficiar as pessoas que o elegem. E eles acabaram me convidando lá pelo mês de março, abril. Eu me desincompatibilizei das minhas funções públicas no mês de abril e iniciamos a campanha praticamente no mês de junho. Mas não dá para você fazer campanha em 3 meses. Então foi uma campanha curta, uma campanha pobre. O Partido Novo foi muito rigoroso em relação a doações eleitorais, a financiamento de campanha, porque entende que a forma de fazer política deva ser mudada, e para ela ser mudada, ela tem que mudar a forma como nós recolhemos dinheiro para a campanha. Então foi uma campanha pobre, eu saí feliz, cansado, acordava todo dia às 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, ia dormir 11 horas, 11 e pouco. Tanto que na segunda-feira, após eleições, o meu filho menor ficou o dia inteiro abraçado comigo. Pô, papai, faz tempo que eu não te vi em casa, né? Dá um aperto no coração, porque era verdade, mas foi uma experiência muito, muito interessante. Enriquecedora. Enriquecedora. Agora, é importante também para você que nos assiste, o Coronel Glauco Carvalho, a semana passada, a convite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi o mediador num seminário internacional de segurança pública. Esse seminário foi realizado na Associação Soca Gakkai de São Paulo. Temos aí algumas imagens, o Glauco pode comentar. Esse foi um debate que nós fizemos com um oficial dos Carabineiros do Chile e ali à esquerda um oficial da Gendarmerie francesa. E o tema principal desse seminário foi a existência e o papel e a importância de polícias militarizadas no mundo. Nós muitas vezes temos a impressão de que só existem polícias de caráter civil. Aí está o nosso comandante-geral, né? Aí é o Coronel Gambaroni, um grande colega amigo, de turma. O primeiro colocado da minha turma, uma figura muito inteligente. Na realidade, eu ganhando um diploma pela intermediação e mediação dos debates. O oficial dos Carabineiros do Chile, o Coronel Mesquita, que é o subcomandante, o segundo homem na linha hierárquica hoje da Polícia Militar, e um oficial lá da Gendarmerie. Chegaram a alguma conclusão sobre o papel das instituições militarizadas na segurança pública? A conclusão que nós chegamos é a seguinte: uma grande parcela da população da Europa é policiada por polícias militarizadas. A França hoje, 50% de toda a França é policiada pela Gendarmerie francesa, que é uma polícia militarizada. É um equívoco se atribuir que toda polícia tem que ser uma polícia civil. Esse eu acho um ensinamento muito importante. E é importante a Polícia Militar sempre manter esses fóruns de comunicação, de troca de experiências, até como um aprimoramento, não é? Para sair desses modismos de dizer que uma polícia de proteção tem que ser eminentemente civil. Ela tem que proteger o civil, mas a estética militar não é uma contradição. Exatamente. O que é importante o cidadão saber? A atividade de polícia é uma atividade civil, ela não é uma atividade militar. A investidura do policial é uma investidura militar. Isso existe na Gendarmerie francesa, na Gendarmerie belga, nos Carabinieri da Itália, nos Carabineiros do Chile, na Guarda Civil espanhola, que apesar do nome é extremamente militarizada, na Guarda Republicana em Portugal. Quase toda a Europa tem polícias militarizadas. Isso é importante o cidadão saber, porque normalmente ele não é informado acerca disso pela imprensa normal. E nós encerramos este segundo bloco agradecendo a presença do Coronel Glauco Carvalho e a sua enorme participação na Polícia Militar do Estado de São Paulo e em benefício da comunidade.
Pois não. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade para o Coronel Viana, para o Tenente Farina, agradecer a audiência, agradecer a TV Osasco e me coloco à disposição para outros debates com esse alto nível intelectual, de conhecimentos, até para nós informarmos a nossa população o que a Polícia Militar, o que ela faz, quais são as providências que ela toma. Eu gostaria de deixar aqui o meu reconhecimento e o meu agradecimento. Muito obrigado. O programa PM e a Comunidade encerra aqui para os canais da CESP e continuamos aqui para a região de Osasco. Muito obrigado. E para esse terceiro bloco do nosso programa, PM e a Comunidade, eu começo aqui com uma ligação que nós recebemos da Ana Paula, final do telefone 2427. Bom saber sobre a eficiência da corregedoria. As notícias mostradas ontem foram muito graves. Pois é, eu falava que quem tivesse alguma notícia que fosse esclarecedora ou alguma informação grave de que tenha conhecimento, pode entrar em contato com a nossa Corregedoria da Polícia Militar. O telefone é 3322-0190, 3322-0190. E é importante só ressaltar que quando você levar ao conhecimento do poder público algum fato grave que seja passível de apuração, não precisa ser crime, pode às vezes ser uma conduta desrespeitosa, alguma coisa assim, é importante que você possa comprovar isto, não é? Até para que não seja uma denúncia vazia, porque a pior coisa que tem é você imputar a responsabilidade para alguém de maneira indevida, porque a apuração vai acontecer e isso pode chegar à conclusão de que, na verdade, a pessoa fez a denúncia, mas motivada por interesse pessoal. E eu, como comandante, recebo muitas vezes denúncias, às vezes de tratamento desrespeitoso de um policial, mas que a gente observa quando vê o motivo da denúncia é de que a pessoa às vezes foi autuada, né, no trânsito por um policial militar e ela achando que ao fazer a denúncia contra o policial, ela não vai ser responsabilizada pela autuação. Isso não é uma verdade, é preciso esclarecer isto, porque quando você é autuado por uma infração de trânsito, o recurso da autuação você tem que fazer para o órgão executivo de trânsito. Isso não tem nada a ver com a atuação do policial. O que é importante para a polícia militar é saber que o policial está cumprindo o papel que a sociedade espera dele. E muitas vezes a autuação que é feita no trânsito é uma forma de preservar vidas. Porque quem daqui nunca atendeu um telefone, por exemplo, dirigindo? Isso é uma infração grave de trânsito. E a gente sabe que muitas vezes o descuido na condução do veículo, dirigindo às vezes e atendendo um telefone, ou mudando lá a sintonia de um rádio, tira a atenção. E é no momento que às vezes que tem uma pessoa que está atravessando a rua de maneira imprudente. Então a autuação que muitas vezes é feita pelo policial ou pelo agente de trânsito é com um objetivo pedagógico e não necessariamente um desvio de conduta. Mas agora, para esse terceiro bloco, Farina, nós estamos recebendo aqui jovens que têm um compromisso com a cidadania. Não é mesmo, Érica? Certeza. Tenente Coronel Érica, com a palavra. Muito obrigada, Coronel, pelo convite, Tenente Farina. É um prazer estar aqui novamente. O professor Daniel veio aqui esses dias, eu já participei já algumas vezes aqui também, e de ter a oportunidade de falar um pouco da JUCO, né, que é a Juventude Cívica de Osasco. Eu estou lendo aqui na sua tarjeta Tenente Coronel Érica. Isso. Não é? Como é que funciona a estrutura hierárquica da JUCO? Então, lá dentro da JUCO, um dos nossos pilares é a disciplina, né? Sem disciplina a gente não é nada. Onde a gente vai, qualquer lugar que a gente entra ou trabalha, tem a disciplina e a hierarquia. Então, lá dentro da JUCO, existe a hierarquia entre os alunos. Lógico que tem a presidente, que é a professora Daniela, o professor Daniel, e tem a escala hierárquica entre os alunos. Então, começa lá, é como se fosse uma escala hierárquica dentro da Polícia Militar. A JUCO não é uma instituição militar, mas lá nós temos essa escala hierárquica que começa do estagiário, daí vai para o estagiário de terceira classe, vai indo para o estagiário de segunda classe. E você me dizia que você começou na JUCO com 15 anos. Com 15 anos. Isso.
Você começou com 15 e hoje você está com quantos anos? 28 anos. Ou seja, você está há 13 anos na Juco. Isso mesmo. E você começou como aluna? Comecei como aluna, fiz o processo de seleção. Isso. Emerson, como é que é o processo de seleção para ingressar na Juco? O processo de seleção funciona da seguinte forma. O aluno vai até a Juco, apresentando o RG. Onde fica a Juco? Na rua Rubens do Amaral. Rua Rubens do Amaral. Isso, prédio 200 e o 180. Certo. Em Aí, que bairro que fica? Bela Vista. Bela Vista, em Osasco. Isso. Certo. Então o aluno vai lá e aí ele chega lá na sede da Juco e fala o quê? Ó, eu quero ingressar na Juco. Na verdade, nós sempre divulgamos o edital 4 meses antes da inscrição. Então, Certo. o aluno liga para saber se ele se enquadra no perfil, que é dos 15 anos e meio aos 16 anos e meio. Tem quantos concursos? São 3 por ano. 3? São 3 concursos por ano. Tem algum concurso que está aberto agora? Sim, até já avisar para os jovens interessados aqui de Osasco, tem que ser morador e estudante da cidade de Osasco. Vai ter o processo de seleção agora dia 6/12. O adolescente tem que se dirigir até a sede da Juco, que fica na rua Rubens do Amaral, número 180, no Jardim Bela Vista, aqui em Osasco. Certo. Precisa pagar alguma taxa, alguma coisa? Não é cobrado nada e nem o curso também não tem nenhum valor específico. Certo. Aí ele vai lá e se inscreve para o concurso. Isso. O que precisa estudar para fazer o concurso? Então, no ato da entrega de uma senha que o aluno retira para ter acesso a fazer a prova, ele já vai pegar um edital com o conteúdo da prova, que é conhecimentos básicos, já incluindo o ensino fundamental e indo para o médio, nível de 8ª série, que eles têm que ser estudantes do ensino médio. Perfeito. Daí ele faz a provinha, que não é nada muito difícil, e depois ele é classificado. São em torno de 200 vagas entre feminino e masculino. Isso. E o curso dura quanto tempo? 4 meses. 4 meses. 4 meses. E nós estamos também recebendo aqui, como você chama? Mariane. A Mariane. A Mariane fez o curso? Sim, fiz o curso, são 4 meses e a gente tem um crescimento incrível dentro do curso, né? Tem as palestras no qual você é apresentado a diversas profissões e já dá uma base para você estar decidindo o que você vai fazer. Lá no curso são ensino profissionalizante, é isso? Isso, seria isso? um ensino técnico, Ensino né? técnico. E Mariane, você dizia, né, que há um ganho incrível. Sim. Quais as profissões que você foi apresentada? Olha, teve policial, militar que foi lá fazer palestra, bombeiro, nutricionista. São muitas profissões e a gente vai observando cada uma. E depois que você faz o curso, durante o curso ele é aluno. Ele é aluno aspirante. É aluno aspirante. Isso, aluno aspirante. Depois dos 4 meses... Ele recebe o uniforme, participa de uma formatura e se torna aluno estagiário. Aluno estagiário. Aluno E o estagiário. estágio dura quanto tempo? O estágio ele pode ficar até completar os 18 anos ou até terminar o ensino médio, o terceiro ano. E aí ele fica como aspirante? Ele Isso. terminou o curso, ele é aspirante? Quando ele é classificado na prova, ele é considerado aluno aspirante. Aluno aspirante Depois já. que ele se forma, aí ele é um aluno estagiário. Aluno estagiário. Isso. Depois de quanto tempo ele tem outra promoção? Depois de 4 meses. A cada 4 meses é aberto um curso. Tem as promoção. divisões, né? Isso. São as graduações internas lá dentro. Então primeiro aluno aspirante, estagiário, aluno de 3ª classe, 2ª classe e 1ª classe, monitor, coordenador, instrutor de 1ª classe e supervisor. Certo. Tem uma pergunta aqui da Santana Boliva, final do telefone 0771. Essa Juco é a mesma Guarda Mirim? Quero colocar meu filho. A Juco ela era Guarda Mirim, hoje só mudou o nome, né? Agente de integração. Seria como se fosse uma Guarda Mirim, mas ela não é mais usada como Guarda Mirim, é agente de integração empresa-escola. Ou seja, o aluno é inserido ao mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo ele está estudando. Antigamente era mais visado para a parte de militarismo, hoje Formação não. ética, cívica. Hoje existem esses temas, né? A ética, o civismo, enfim, diversas atividades, mas é mais voltado para a parte profissionalizante. Isso. A sua função hoje na Juco qual é? Eu sou supervisora de estágio e acompanho a parte disciplinar da Juco, de todos os alunos. Hoje nós temos em torno de 800 alunos entre
alunos estagiários, aspirantes e alunos aprendizes. O aluno da JUCO, ele não recebe nenhuma ajuda de custo, ele só tem ensino profissionalizante? Durante os cursos de 4 meses, eles não recebem nenhum valor específico, também não é cobrado nada deles. Perfeito. Após eles se formarem, eles recebem o uniforme e são encaminhados para o mercado de trabalho. Nesse mercado de trabalho, eles recebem o valor de uma bolsa de estágio, que é uma bolsa auxílio. E aí ele vai para o mercado de trabalho como estagiário, como um trainee, como eles costumam dizer, não é isso? Isso mesmo. Só para ressaltar, nós temos diversas pessoas, temos até juízes que já foram alunos da JUCO, temos profissionais que estão fora do Brasil, que foram alunos da JUCO. Nós temos médicos, temos um aluno chamado Bruno, que passou na faculdade de medicina, está lá, acho que, se eu não me engano, na Paraíba, estudando medicina. Então, assim, a JUCO ela não visa só a parte profissionalizante, mas a parte de pedagógica, o incentivo ao estudo, ao civismo. A formação integral do jovem. Coronel, é um aprendizado que é para a vida, né? Não é só para a parte profissional, né? Érica, eu queria perguntar a respeito dessa formação do pessoal, dos alunos. Tiveram alguns alunos que saíram de uma vida mais humilde e tiveram essa ascensão e foram através da JUCO? Sim, com certeza. Hoje, a incidência que nós temos lá são pessoas de famílias carentes, né? E muitos deles assim, não usam essa questão da carência para se autopromover. Eles pegam a experiência que eles têm na JUCO, vários exemplos que vão lá na JUCO de pessoas. Temos o Reginaldo, que hoje é empresário, que foi aluno da JUCO, que morava lá na Zona Norte, no Helena Maria, e hoje é um dos maiores empresários de contabilidade que tem. Então, assim, nós temos diversos exemplos. Temos ex-alunos dentro da Polícia Militar também. Até tem um colega meu que é sargento da Polícia Militar, então nós temos diversos exemplos. Tem uma pergunta da Débora Costa, final do telefone 4379. Na JUCO, os alunos cursam o equivalente ao ensino médio? Não é isto, né? Não é isso. Eles têm que estar cursando o ensino médio, mas o ensino não é voltado para o ensino médio, é um ensino profissionalizante, né? E é rápido, porque é 4 meses. E a JUCO é semelhante às atividades do Exército? Pergunta o Castro Soares, final do telefone 0091. Não. Antigamente, a JUCO era mais voltada para a parte militar, né, do militarismo. Hoje não. Hoje a JUCO é mais voltada, lógico que nós temos a disciplina, mas é mais voltada para a parte profissionalizante. A Mariane já está encaminhada no mercado de trabalho ou ainda não? Sim, já estou trabalhando. Já está trabalhando? Sim. Em que área de atuação? Eu sou auxiliar administrativo e trabalho na Câmara Municipal aqui de Osasco. Aqui de Osasco Isso. mesmo. Isso. E o Emerson? Eu, na verdade, eu sou voluntário na JUCO, não faço mais parte como aluno, mas eu continuo frequentando. Trabalhei na prefeitura, depois trabalhei numa empresa, aí de baixo. Se vocês pudessem transmitir aos jovens que nos assistem uma mensagem da validade de participar da JUCO, o que você diria? Olha, é importante, foi algo que eu não me arrependo de ter feito pelo crescimento que eu tive lá, desde entender, desde respeito aos pais, da cidadania, um crescimento mental lá dentro, desenvolvi. Hoje eu falo muito melhor, sabe? Eu era muito mais tímida do que eu sou, então eu me desenvolvi na escola, de melhorar as notas. E isso é importante porque forma a gente como cidadão. E então a gente tem uma visão diferente depois desses 4 meses, que parece pouco tempo, a gente até se apega e depois acaba ficando triste quando vem a formatura. Mas é importante a gente ter esse crescimento, esse valor, porque a gente vai entrar no mercado de trabalho e você vai ser um cidadão. E quando vocês ingressam no mercado de trabalho, vocês não têm que utilizar necessariamente o uniforme ou utilizam o uniforme durante o serviço? Utiliza, ou seja, fica a caracterização de que é um estagiário oriundo da Juventude Cívica de Osasco. Mais uma vez a gente trouxe aqui para o conhecimento público desse belíssimo trabalho e iniciativa da Juventude Cívica de Osasco. O programa PM A Comunidade tem mais um bloco
Eu agradeço a sua participação, continue conosco. Muito obrigado, Eva. Obrigada. E para este quarto e último bloco do nosso programa PM a Comunidade, nós agradecemos muito a presença de 2 soldados da Polícia Militar, a soldado Amanda e o soldado Silvano. Muito boa tarde. Boa tarde, coronel. Boa tarde, tenente. Isso. A Amanda, você está há quanto tempo na Polícia Militar? Estou há 3 anos e meio, 3 anos e meio. Isso. A jovem policial de idade, você está com quantos anos? 26 anos. 26 anos. E o Silvano? Eu tenho 35, tenho 5 anos. 35 anos de idade e 5 anos de polícia. E moram em que região? Eu moro em Cajamar. Em Cajamar. Eu E o Francisco Morato. Francisco Morato. Como é que é trabalhar aqui na área do 42º Batalhão, que pega a zona norte de Osasco, não é isso? Sim, é gratificante. Eu tive o privilégio de escolher trabalhar no 42º Batalhão por indicação de um policial militar que é amigo meu desde a infância, que trabalhou aqui na unidade, me recomendou a unidade, disse que era um excelente lugar para se trabalhar, atendendo, né, a conversa com ele, e eu resolvi trabalhar aqui. E o Silvano? O Silvano está 5 anos? 5 anos. Isso. E como é que você veio trabalhar aqui? Eu fiz escola em Sorocaba, tinha um tenente que dava aula lá, e ele falava que ele trabalhava aqui em Osasco, ele sempre falava de Osasco. Certo. Bastante por o município e vim trabalhar no 42º. Nós temos muitos policiais que são do interior do estado, especialmente aqui do eixo da Castelo Branco, não é? Sorocaba, Ele é São de Sorocaba. Roque. Você é de Sorocaba? Não, Mas fez Antes- escola em antes- Fiz Sorocaba. escola em Sorocaba. Antes não era. não, Isso. fiz escola. E eu vejo ali, né, um distintivo em cima do nome do Silvano, que é de mentor do Proerd, Sou instrutor. instrutor do Proerd. A Amanda também? Sou instrutora. Isso. E vocês trabalham no Proerd. Sim. E como é ser para as crianças este policial herói, não é? Porque é o papel do policial do Proerd, é um policial herói, não é isso? Sim. É uma alegria. Eu já sou professora, sou formada em Educação Física, lecionei na rede pública antes de ingressar na corporação, e é uma satisfação trabalhar, voltar para a sala de aula, agora como policial e instrutora do Proerd. Você falou que foi professora? Sim, eu trabalhei 1 ano na rede municipal de Cajamar e trabalhei 1 ano e meio na rede estadual. Como No estado, como professora professora de educação de física. educação física. E normalmente, né, o professor de educação física é aquele professor que fala mais, né, a linguagem dos alunos, não é? E eu lembro muito bem, eu tive alguns professores de educação física no colégio da Polícia Militar, o professor Ribeiro, o professor Alzemar, o professor Renilson, não é? E tantos outros professores de educação física, que era aquele momento em que o jovem gosta de correr, Se não é divertir, isso? né? Sim. E aí, Farina, Gasta você teve energia. bons professores também? O senhor é um professor hoje, né, de educação física com a gente. Eu queria perguntar para o Silvano, antes de você ser policial, o que você era? Eu trabalhava trabalhava em marcenaria. Marcenaria. Isso. Isso. Era marceneiro. Era um artesão. Isso. Trabalhava nessa E o que área. te motivou a entrar na Polícia Militar? Eu sempre admirei essa área militar, sempre admirava quando passava viatura, gostava do trabalho deles e resolvi entrar, ingressar. Algum de vocês tem algum parente na Polícia Militar? Não. Eu não tenho. Não tem. Sou o primeiro. Primeiro. E você, a Amanda entrou com quantos anos na Polícia Militar? Com 21. 21. E o Silvano? 29 para 30. 29 para 30. Isso. Nós temos algumas imagens de uma ação muito meritória, né, destacada. O que é isto? Isso aí foi um aluno do Proerd nosso, né, na escola que a gente dava aula, e ele teve uma semana da foto, chamamos Semana da Foto, onde a gente levava os uniformes da Polícia Militar e especialistas, né, como especialidades como bombeiro, policial de Força choque, tática. força tática. Certo. E aí ele ficou sabendo que ia ter a Semana da Foto, ele não poderia tirar essa foto porque ele estava no hospital internado fazendo tratamento contra o câncer, né, que é uma leucemia. Certo. Esse Como ele ficou sabendo? jovem é o Santiago. Santiago, o nome dele. Quantos anos ele tem? 11 anos. 11 anos. E essa foto é o quê? É uma foto A sua que você- Láurea, Isso, recebendo. na última solenidade do 42º Batalhão, de aniversário do Certo. batalhão, o Silvano foi condecorado com a Láurea de Mérito Pessoal. por causa deste trabalho do Proerd. Isso aí foi no hospital, né? Essas fotos foram no hospital, tirado. Nós levamos o fardamento para ele tirar
a foto, como ele queria. De força tática, né? Isso, força tática. Os jovens pedem para tirar esta foto. Isso. A gente fez a semana da foto, né? Quando a gente, nas escolas, tirar a foto dos alunos do ProErd para ficar de recordação para eles. Perfeito. E ali tem até o Capitão América, é Isso, isso? teve a participação do Capitão América, Mulher Mulher Gato, Batman. O ProErd estava ali. É ó. uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Qual é o sentimento que vocês percebem na criança quando vocês ministram as aulas? Vocês acham que eles são mais atentos porque eles desconhecem o assunto das drogas, não é? Ou eles prestam atenção porque vocês são policiais? No primeiro momento, eles observam muito a questão do policial militar na sala de aula. Prestam atenção muito na arma, na farda. Tanto que no ProErd nós temos as 10 aulas e tem uma aula que é focada para adaptação, que é esse primeiro contato com o aluno, com um policial fardado ministrando aula. Mas conforme vai passando o tempo, como as aulas do ProErd contemplam disciplinas, contemplam aulas que não são preconizadas, né, no currículo normal, é interessante porque eles vão conhecendo coisas que eles não teriam contato. Por exemplo, falam não só como drogas e bebida alcoólica, como bullying, como lidar com a tensão, como resistir à pressão dos colegas, como resistir quando alguém te oferecer algo que você não queira aceitar. Aí, para eles acabam... Hoje, eu brinco que eu estou competindo diretamente com a educação física entre a aula favorita dos meus alunos do 5º ano. Certo. Que eu gosto dessa disputa sadia. Hoje o ProErd, a nova cartilha do ProErd, chama-se Caindo na Real, não é isso? Sim, o livro do estudante. Isso. E esta semana eu tive ainda com uma capitão chamada Regina Célia, que é a coordenadora técnica do ProErd. Trabalha lá com o coronel Ernesto Puglia, na Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, onde o ProErd fica sediado, não é? E dali saem os cursos de instrutor, de mentor do ProErd. E você que já participou, né? O jovem que já participou de alguma atividade do ProErd, sabe muito bem da importância, que talvez é a forma mais eficiente do policial militar poder conversar, né, num papo muito legal, não é isso, Silvano? Isso mesmo, é o contato mesmo que ele tem com o policial para tirar aquelas dúvidas, né? Que às vezes os familiares não tiram, a gente acaba tirando, conversando, brincando mesmo, é uma forma de incentivá-los a ficar longe das drogas. Como é que o que você diz para o jovem, para a criança aí de 6 a 12 anos, não é? Se alguém for oferecer lá uma bala, né, e falar assim, ó, essa bala aqui é gostosa, tal, e você vai sentir maior barato. O que você ensina para a criança sobre isso? A gente incentiva a colocar na mente dele, né, para ele ficar longe disso aí, né? Desde pequeno ele já é incentivado pelos pais para não aceitar nada de estranhos, né? E além disso, a gente fala as consequências se ele aceitar isso. Quais as consequências? Para ele mesmo ter aquela decisão. Eu gosto de falar para eles que eles têm o poder na mão. Eles podem ser o herói da vida deles, né? Que eles podem se salvar dizendo não a essas coisas, as coisas erradas. E então, sobre o bullying, Amanda, é um assunto muito importante no ambiente escolar, né? Como é que o jovem, quando alguém chegar lá e falar assim, chama o gordinho ali, né? Como é que deve ser tratado? Como é que o jovem deve reagir a essa situação? O jovem tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Será que se fosse ele, tivessem colocado um apelido maldoso, desrespeitoso, será que ele ia gostar? Então, é aprender a respeitar o outro e respeitar a si mesmo, se colocar no lugar do outro e respeitar as diferenças. Porque todo mundo tem uma especificidade, todo mundo tem uma característica especial. E chamar a atenção do aluno, querer brincar de uma forma errada, uma brincadeira de mau gosto, com relação a isso, é extremamente prejudicial, porque amanhã pode ser você. Muito legal. O nosso programa PM a Comunidade termina aqui. Queria agradecer muito a presença do Tenente Farina, Que agradeço. né, que me auxilia aqui na produção, na organização dos nossos convidados, e especialmente agradecer aos soldados Amanda e Silvano pela participação, colaborando com a informação à nossa comunidade. Muito obrigado. O programa PM a Comunidade encerra agora.